Eu separei 7 perguntas interessantes que eu achei nos comentários dos nossos vídeos e essas dúvidas podem ser também a de vocês. Então eu vou responder agora. Eu vou responder essas perguntas e respondo também por lá, quando a gente consegue, né? Porque são muitas e muitas perguntas, mas são dúvidas que eles perguntam pra gente, mas perguntam também para vocês, porque afinal muita gente responde perguntas de várias pessoas, mesmo não conhecendo, e é legal, porque ajuda e passa a sua percepção sobre aquele tipo de assunto. A primeira delas é do Araújo, ele tem uma bike urbana e ele quer saber se ele pode colocar uma pé de vela com 3 coroas, 44, 32 e 22, com um cassete de 8 velocidades, 11 a 40. Então vamos lá, Araújo. Você tem aqui uma coroa 22 que na cidade você praticamente não vai usar. E se você tentar usar com a marcha mais reduzida, fica 22, 40, fica extremamente reduzida, né? O pé gira muito rápido, a bike anda bem devagar, então essa 22 aqui talvez você não use. Normalmente, para pé de velas de 3 coroas com 44, 32, 22, você pode usar um cassete 36, de repente até 34, porque 34, que é maior do cassete, com essa 22, é a metade. Então você tem a relação 2:1, que é bem reduzida, né? Na trilha pesada você vai usar mais, na cidade é difícil. Mas você pode usar, se você usar um cassete com a maior engrenagem do tamanho um pouco, com menos dentes do que você indicou aqui, vai ficar um pouquinho mais leve o peso mesmo da peça. A segunda pergunta é do Benedito, ele tem uma bike 29, ele queria saber que aro traseiro ele pode usar, porque a bike dele está quebrando muito raio. Olha, Benedito, e quem mais tiver esse problema, raios quebrando, normalmente eles quebram porque as bordas do cubo onde o raio sai estão muito afiadas, né? A gente chama de cisalhamento da cabeça do raio. Então, se está quebrando toda hora, lá no aro não vai ser, porque lá tem o nipple, tem o espaço, né? Você fala, se está arrancando o nipple do aro, aí beleza, o aro é fraco. Mas está quebrando o raio, provavelmente está quebrando lá no cubo. Você precisa de um cubo melhor, onde a saída de cada raio é mais arredondada, né? É escariado, que a gente chama. Tem o furo, depois tem aquele pequeno rebaixo dos dois lados, para não ter nada contundente, né? Nenhuma quina viva que com o esforço vai quebrar o raio. E claro, a raiação tem que estar bem esticada, né? Na tensão certa para parar de acontecer isso. Então não é o aro, é provavelmente o cubo. O Bruno está com uma dúvida com relação ao freio a disco que ele usa. Ele tem cubos da marca Mavic com 6 parafusos, né, que é um formato bastante usado, e ele falou que estragou a entrada de um dos parafusos, né, se ele pode continuar usando essa bike só com 5 parafusos segurando o disco. Olha, Bruno, você até pode usar, né? Dificilmente vai estragar mais por esse motivo, ainda mais você dá um aperto, né, um pouco melhor, usa um trava-rosca. Sabe aquela tinta azul que vem no parafuso? É para não soltar, né? Então se você coloca e tira o disco muitas vezes, esse trava-rosca original do parafuso vai saindo, aí ele segura um pouco menos. Então você pode usar um trava-rosca que é comprado em casa de parafuso, você coloca lá, não permanente, claro, e esse disco vai ficar bem preso. Agora, você falou que o estrago foi na entrada do parafuso, então isso é fácil de arrumar. Você tem que levar numa tornearia, uma oficina que tenha um macho M5 e você vai repassar e provavelmente você vai conseguir instalar de novo o parafuso. Se o estrago for só no começo, você pode fazer isso. Mas existem outras formas de recuperar. Tem o helicoidal, que eles fazem um furo maior e instalam uma nova rosca de aço na medida certa. Esse é um caminho. Ou você pode furar e aumentar para um parafuso um pouco maior. Você está usando o M5, você não pode passar para o M6, que a diferença é muito grande, mas você pode usar um equivalente ao M5 em polegada, que é outro passo a rosca. Então você refaz a rosca, coloca esse outro parafuso e provavelmente ele vai ficar bem apertado. O Carlos é um ciclista forte, pesado, né? Ele falou que pesa 130 quilos. Ele queria uma indicação de aro e de pneu. Olha, Carlos, os aros mais fortes são esses de downhill, de enduro, né? Que tem uma largura maior, uma altura maior. Tudo isso é bem forte. Eu recomendaria para você, de repente, um que não precisa ser tão alto assim. O aro Endurance da Vezan, por exemplo, ele é muito forte. Ele tem Ilios, que são
aquelas pequenas arruelas, né, de inox presa no aro. Então isso evita que, quando a raiação está muito apertada, comece a estufar, estragar o alumínio de tanto apertar o nipple. Ele ajuda para isso. E claro, o pneu equivalente à modalidade que você vai praticar. Se é mountain bike, você pode usar um 29 por 2.4, alguma coisa assim. Acima disso, você precisa de quadros especiais que caibam pneus maiores. Uma saída interessante pode ser, se você anda de bike 29, passar para 27,5 no mesmo quadro. Você usa um aro menor com um pneu maior. Aí você acha medidas, né, que vão além disso, né? 27,5 por 2.6, por 2.8, são pneus bem mais largos, né? Você coloca mais ar, vai filtrar mais as pancadas e vai ficar mais compatível. E como o ar é menor, ele vai ser mais forte. Quanto menor, mais forte. Comparando um 29 com 26, o 26 é mais forte, o 24 mais ainda, o 20 mais ainda. Quanto menor o diâmetro, mais forte a estrutura. O Kleber fez um comentário naquele vídeo que a gente imprimiu aqui na nossa Bambu Lab, aquele guia de corrente, né? Um vermelho, um preto, e ele está perguntando se o caso é esse, ele não poderia usar apenas um câmbio dianteiro, né? Sem alavanca, sem cabo, sem nada. Trava ele na posição mais interessante ali para a corrente não cair. Funciona, muita gente faz isso. É claro que é muito mais pesado e você vê que é um câmbio que não tem nenhuma ligação com nada, né? Dá para reconhecer que é um câmbio. Um guia de corrente parece um guia de corrente e é mais leve, né? Tem outro design. Mas essa solução funciona assim, pode ser usada. É só você deixar ele travado, né? Regulando lá os batentes, né? O parafuso L e o H. Deixa na posição ali mediana, né? Que consegue pegar todas as marchas. E não deixa de ser um guia de corrente, porque afinal de contas ele vai impedir que a corrente caia. E vale comentar que um câmbio dianteiro, além de ser de metal, né, a corrente batendo nele vai produzir muito mais ruído, ele não tem a proteção superior, o guia de corrente é fechado em cima, então quando a corrente pula para cima, ele também segura, e isso no câmbio não vai acontecer. O Narotok está com um problema na bike dele que é muito parecido com o que eu tive aqui tempos atrás. É um problema misterioso, difícil de achar, né? Eu demorei bastante para descobrir. Eu alinhei gancheira, eu regulei o câmbio muitas vezes, troquei cabo, conduíte. Ele comentou que a corrente pula, né? De vez em quando ele está andando, a corrente dá uma chicotada sozinho, sem estar passando em buraco, sem estar fazendo nada. E depois eu descobri, né, depois de pesquisar muito, fuçar, porque eu estava com esse problema, era um problema num rolamento do FreeHub. Então não é o rolamento do cubo, né? O cubo tem 2 rolamentos, aqui e aqui, e tem mais 2 no FreeHub. E um deles estava travado, né? Fica amassadinho e quando a esfera passa por ali, dá uma segurada. Então quando você está embalado, mas não está pedalando, cada vez que passa ali, o FreeHub tenta travar. Ele dá uma travadinha, então ele move a corrente um pouco. Então a corrente dá aquela balançada e faz o barulho. E você olhando, você vê que de vez em quando a catraca faz assim, né? O cassete dá uma mexida quando passa pelo problema. Então você tem que desmontar o cubo, dar uma boa olhada. É provavelmente rolamento que fica no FreeHub. Se você tem um FreeHub que não tem rolamento, então são as esferas e a bacia lá, né? O cone onde elas andam é que está com problema. E essas peças dá para encontrar. E o PHC fez uma pergunta sobre bike urbana. Ele já achou a bicicleta, ele se interessou por uma bicicleta e ficou analisando, né, a postura que o ciclista fica nesse tipo de bike e em outras. E ele viu que tem uma boa diferença. Na bike urbana, normalmente você fica mais, né, com a coluna mais reta, mais esticado, o guidão é um pouco mais alto. Ele queria saber como é que funciona, se dá para fazer esses ajustes. Pelo jeito, ele não gosta daquela postura muito baixa, né, que é mais esportiva e também é mais cansativa. PHC funciona assim, quando a bike tem a frente baixa, né, o guidão baixo, na hora de enfrentar uma subida pedalando em pé, ela é muito melhor. Você consegue aplicar força porque o guidão está mais baixo, então você aperta o pé de vela puxando o guidão, né? Quando você aplica força é mais ou menos assim. Não é um movimento que você enxerga, mas é assim que funciona. Você está puxando o guidão para cima e empurrando o pedal para baixo. E isso numa bike urbana com o guidão muito alto ou com a frente muito alta, como algumas elétricas, fica mais difícil. Quando é uma bike elétrica, tudo bem que a gente sabe que ela vai enfrentar subidas, mesmo com você pedalando sentado, e vai ser numa boa. Você escolhe a potência e resolve. Mas numa bike que não tem motor, dependendo da topografia do lugar, pode ser problema, né? Você tem que empurrar até, de repente, a bike, porque você não tem uma pegada muito confortável para pedalar em pé aplicando força. Então, reparando isso,
tá na paz, né? Tudo vai funcionar. Pedalar com a coluna mais esticada, né? Com os braços numa posição mais confortável é legal. Bike urbana costuma ser assim, você pode até usar aquelas manoplas que são mais largas, né? Que apoiam mais a mão, não é uma manopla redonda simplesmente. Então, tudo isso são detalhes das bikes urbanas que você não encontra no mountain bike ou em outras modalidades, né? Então, se você quer conforto e a sua região permite, não tem subidas longas, subidas muito fortes, uma bike com a frente bem alta é legal, e você pode transformar uma bike normal numa bike assim. Você pode pegar uma mountain bike, colocar um avanço bem de pé, usar também um guidão mais alto, você está duplicando, né, a altura, usando uma mesa alta e um guidão alto, e ajustar ele para a posição que você quer. E reparando por aí, quando você vai nos parques, por exemplo, você vê muitas bikes assim. É legal ver que certos assuntos, né, os comentários geram muitas perguntas, muitas respostas, o pessoal fica batendo um papo lá e tentando resolver o problema, ajudar todo mundo, né? A gente recebe centenas de perguntas por dia e, claro, não consegue responder a todos. Então, obrigado a vocês que perguntam e muito obrigado a vocês que ajudam nas respostas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!